Já pedalamos 10 dias sem um dia de descanso e mais 4 estão na nossa frente. Começa aos poucos o retorno para fechar a nossa volta. Então, saímos de Reykjavik em direção sul para conhecer Colmar. A partir de lá, estamos inicialmente indo para o leste, para atravessar após de uma pausa o Reno, que forma a fronteira entre França e Alemanha. Com breves pausas em Rheinhausen e no Matschelsee, seguiremos para o nosso alvo Kehlkork, que está na mesma altitude de Strasbourg, apenas no outro lado do rio. Ok, vamos nessa? Ah, foto, isso. Obrigado. Estamos nos despedindo de Reykjavik, mas estamos saindo com a certeza no coração que esse vilarejo medieval charmoso vai sempre ficar na nossa memória com pensamentos positivos e agradáveis. A previsão de tempo para os próximos 4 dias não é a melhor. Hoje a maior parte do dia vai ser nublado e mais cedo ou tarde vamos pegar chuva. Chuva extrema está prevista para o sudeste da Alemanha e vamos nos próximos dias sempre pedalar na beira dessa região das chuvas. Talvez vamos ter um dia de sol amanhã, mas os últimos 2 dias com certeza vamos enfrentar chuvas e espero que escapemos das enchentes previstas. Tchau, Reykjavik. Reykjavik se localiza bem nos pés dos Vosgos e, dobrando para a direita, já estamos subindo entre os vinhedos. Os ciclistas de e-bike com leveza, os demais com respiração um pouco acelerada. Antes de chegar na planície do Reno, temos novamente o prazer de pedalar entre as videiras. Sehr hübsch, Digga. Acho que sim. Deixa ver. Não. É aqui. Na hora que dobramos para descer, estamos enxergando, lá no fundo, a Cordilheira do Mato Preto. Aqui o pessoal já está se reunindo para dividir as tarefas diárias nos vinhedos, enquanto o nosso caminho segue em direção sul para Colmar. Como Reykjavik está perto de Colmar, queremos, mesmo precisando fazer um bom desvio, pelo menos conhecer um pouco essa cidade famosa que no mesmo tempo é o ponto mais sul da nossa viagem. Mas a tarefa principal de hoje é avançar um bom pedaço para o norte. Temos na frente um pedal de 102 km com 3 pausas e sairemos da França. Já antes da viagem ouvimos muitas coisas de Colmar, do centro histórico e do bairro chamado Pequena Veneza. Agora temos a chance de passar de bicicleta pela cidade e ver ela com os nossos próprios olhos. Colmar é hoje a terceira maior cidade na Alsácia e tem em torno de 70 mil habitantes. A cidade foi mencionada a primeira vez no século IX, sendo-lhe outorgado o status de cidade imperial livre do Sacro Império Romano Germânico em 1226. Ela é conhecida pelo seu núcleo histórico muito bem preservado, que contempla a arquitetura de 6 séculos. Ela mesmo se autodenomina a capital do vinho da Alsácia e faz parte da Estrada do Vinho Alsaciana. Aqui nasceu Frederic August Bartholdi, o escultor da Estátua da Liberdade de Nova York. Komischen Schlösser. Horrível aqueles cadeados. Dá um ruim só de olhar. Schloss Patriarchat findet keinen Platz mehr, ne? Ja? Vê se immer wieder kommen, mir Schleifex. Isso não é amor, isso é possessividade.
Passamos devagar e fazendo umas voltas pelo centro e chegamos à conclusão de que a cidade de fato é interessante e bonita, em especial a pequena Veneza. Mas também percebemos que Requewihr e os pequenos vilarejos da Alsácia têm muito mais charme e encanto. Saímos da cidade em direção ao leste, indo para o Reno e a fronteira. Logo atrás de Colmar, encostamos no rio Il. E uns quilômetros depois acompanhamos o canal que interliga o rio Il com o canal entre o Ródano e o Reno. O caminho de hoje vai muitas vezes passar pelas florestas lindas e não nos cansamos de estar no meio dessas árvores. Quem observa bem vai perceber que aqui já está se abrindo cada vez mais a mão das monoculturas em favor de florestas com uma vegetação mista. Eles crescem bem mais devagar, mas oferecem muito mais resistência às mudanças climáticas e acontecimentos climáticos extremos, como calor intenso e ventos e chuvas fortes. Ao longo prazo, ajudem também a reter o nocivo dióxido de carbono. Pouco antes do Reno e da fronteira, estamos fazendo uma pausa. Heute bin ich ein bisschen müde und hoffe, dass es bald vorbei ist. Ainda no lado francês, passamos numa ponte, um canal do Reno que faz parte de uma hidroelétrica. Depois, indo para a ponte sobre o Reno, estamos compartilhando o espaço com o trânsito intenso. Mas aqui novamente é possível observar bem como as bicicletas estão sendo respeitadas. Esse caminhão vermelho espera atrás da nossa fila até o momento oportuno para ultrapassar as bicis com distância suficiente e sem perigo. Atravessando a ponte, estamos no mesmo tempo chegando novamente na Alemanha. Podemos pegar essa passagem. Radfahrt wird pausiert. Radfahrt wird fortgesetzt. É. Cuidado, tá super.
Ok. Estamos de volta na Alemanha. Baden-Württemberg. Fortgesetzt. Então, vamos lá. Quando começa a chover, vamos colocar as roupas, por enquanto ainda estamos no seco. A ciclovia ao lado do Reno é linda, mas as nuvens no horizonte prometem chuva. Folge dem Ja, das heißt halb Französisch, halb Deutsch. Die sind genau auf der Grenze sitzen die. Ja, er hat den Schwanz oben. Schön ist, dass der Wind von hinten jetzt drückt. Komm mal zügig voran. Saindo da margem do Reno, entramos na Mata Ripária, que tem o seu próprio encanto. Em épocas de muita chuva, essa mata faz parte da região inundada pelo rio Reno. Perto de Rust, com a vista para o Parque de Diversão Europa, começa a chuva, que nos acompanhará nas próximas 2 horas.
Chegando no Matschelsee, o local da nossa última parada, a chuva para e podemos para os últimos 20 km tirar a roupa de chuva. Ja, Ein bisschen durchgegangen und dann fängt es an, ja, ich brauche nachher auch die Salbe. Meins ist auch aufgerieben. Ich brauche die Salbe auch nachher. Ich muss den ganzen Bretell ausziehen. Ja, ich weiß, aber ich musste den ganzen Bretell ausziehen. Ist dann nicht so lustig. Ja, aber nicht den ganzen Bretell. Ich stehe ja dann nackig in der Landschaft. O nosso alvo de hoje é Cork, bairro de Kehl. Kehl e seus bairros estão apenas 10 km distante de Strasbourg. Muitas pessoas que têm negócios em Strasbourg usam Kehl como local de pernoite. Por isso tem em e ao redor de Kehl muitos hotéis. A cidade mesmo não tem muitas atrações. Fazemos a mesma coisa como essas pessoas. Chegamos em Cork após um pedal longo e cansativo, jantamos no restaurante do hotel, não saímos mais e fomos mais cedo dormir. Gostou do vídeo? Assine embaixo meu canal e me dá um grande joinha.